Povo, seja bem-vindo ao canal. Eu sou Robson Macedo, você está no canal O Gnóstico, o Exognóstico, né? Porque aqui a gente vai em busca da verdade. Olha, talvez uma das coisas mais que hoje as pessoas têm apego se chama a lei do karma para reencarnar. Os espiritualistas, os espíritas, tudo aí, né, adoram uma reencarnação, né? Então eles descobrem que eles são, né, Napoleão, eles descobrem que eles foram Dom Pedro I, Dom Pedro II, tá? Enfim, os caras descobrem tudo. Eles fazem um pouco de regressão, né, a vidas passadas, e aí descobre isso. E aí vem aquele pessoal com o argumento do seguinte: ó, como tu prova que tem crianças por aí lembrando da vida passada? Então, o tema de hoje vai ser sobre a reencarnação, mas os arcontes, os enganadores do karma. Os arcontes e os enganos sobre o karma. Os senhores do karma. Porque se você acredita nisso, meu filho, se prepare. Esse vídeo aqui tem muito para render. Porque se você não for capaz de quebrar certas crenças limitantes, desculpa, viu? Tá complicado. Vamos lá. E eu já falei aqui sobre reencarnação, mas tem gente que veio aí, porque eu quero reencarnar, por favor, eu quero. Os senhores do karma, os parasitas demiúrgicos, do demiurgo, da falsa luz, conhecido como os senhores do karma, são talvez os piores violadores do livre-arbítrio que já conheci, perdendo apenas para o próprio demiurgo. Eles são os principais guardiães que permitem ou negam o acesso aos seres dentro e fora do sistema demiúrgico, e como tal devem ser expostos. Tá? Aqui tá aqui, olha, tem uma imagenzinha aqui, olha, gente, nossa, olha, Lords of Karma, ó, quem são esses seres aqui, né? Alguém lembra deles, né? Essas figuras aí? Pois é. Né? Aí tem gente dizendo aí que a fraternidade branca é a top das galáxias. Tá? Sua perversão da lei natural do karma é tão incrível que só poderia descobrir uma pequena parte dela neste artigo. Para começar, eles são responsáveis por forçar os seres a reencarnar. No multiverso livre do corrupto sistema de escravidão demiúrgica, um ser é livre para encarnar em qualquer planeta que escolher. Quando a vida física de um ser chega ao fim, depois de centenas, talvez milhares de anos, eles retornam à fonte infinita para que uma pausa e então decidem o que querem fazer a seguir para continuar aprendendo e crescendo. Porque vocês já entenderam que o problema do pessoal é a aprendizagem. Eles têm que passar de série. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nono ano, né? Aí chega lá,
faz o ensino médio 4 anos, aí dá, vamos lá para mais 4 de ensino, do ensino superior, aí depois mais uns 3, mais uns 2. Então o pessoal tem uma loucura, um fascínio, porque eles querem aprender. Então, para passar de série, os camaradas eles morrem, eles chegam lá e dizem assim, ó, aí os caras olham para ele e dizem assim, meu querido, estou os senhores do karma, meu lindo amigo, você durante a sua vida, você viveu, aí eles passam na sua tela de memória, tecnologia, aí dizem para você, olha aqui tudo que você fez, oh, meu Deus, pá, o que farei? Por enquanto você ficará em uma residência sendo cuidado até que você possa voltar novamente para a Terra. Ou então ir reencarnar lá em Marte, ou reencarnar em Plutão, ou reencarnar em outro planeta, exoplaneta e outros sistemas solares e galáxias e galáxias e galáxias. Essa é a explicação. Né? Você quer acreditar na reencarnação? Acredite, os reveladores, o que eles falaram para mim, eu já passei aqui. Não vou repetir. Se você acha que quem volta para cá para a Terra é uma personalidade, continue acreditando nas mentiras do Demiurgo e dos seus arcontes. Sem problema nenhum. Tá? Sem problema nenhum. Vamos lá. Certo? Em nenhum lugar, tá? Vou passar para cá. Em nenhum lugar esse processo existe um grupo de controle hierárquico. Os seres manipuladores, como os senhores do karma, a que me refiro. Como pode ser visto pelo uso das aspas ao redor da palavra cavalheiros ou cavaleiros, né? Eu os desprezo. Então, no meu estilo habitual, dei a esse ser um novo nome, tanto sarcástico, Tekarmanor, né? Então, são os senhores do karma, né? Comecei a chamá-los assim depois de um encontro que tive vários meses atrás, onde estava descascando camadas profundas de acordos impostos que eles estavam tentando manter no lugar. Em um ponto desse processo irritante, eu disse a eles, vocês são maiores pedaços de merda que eu já vi na minha vida. Também acho. E não devo nada a vocês. Você está em dívida com cada ser que manipulou e nunca poderá pagar. Naquela época, eles saíram muito rapidamente. Olha só. Gente, o Evangelho, você sabe que o Evangelho de Judas, de Jesus, disse, né, ou no Evangelho de Felipe, depois eu vou pesquisar e confirmar, que quando você sai, que você desencarna, você pega o seu corpo moroncial e começa seu processo de subida, o que acontece, né? Você vai passar pelas esferas. E em cada uma delas você vai encontrar lá grupos de seres, né? E eles vão perguntar de onde você vem. Aí Jesus diz o que é para a gente falar. Eu venho da fonte. O que você estava fazendo? Estava conhecendo meus irmãos da fonte. Porque ele disse que o quê? Porque senão, Jesus disse o quê? Senão eles vão cobrar pedágio de você e vão lhe prender. Ok? Os arcontes são alienígenas. Os arcontes são seres manipuladores. Ok? Não tem nada aqui de místico. Esferas
você pode chamar de dimensões ou de frequências de vibração que vão se alterando, porque você vai ter que fazer o processo de ida, como você fez o seu processo de vinda. Tá? Então as pessoas acham que chega lá, os caras dizem, não, você fica por aqui mesmo, que lamentavelmente você não, sua vida foi uma desgracença e você vai ter que voltar para refazer a sua vida, a sua história. Eu lamento tanto, gente, que eu já vi vários livros por aí de psicografia que me permitam dizer a verdade a vocês. Eu sei que eu vou chatear. Esses pobres espíritos que psicografam estão tão enganados quanto qualquer outro ser. Esse é o grande dilema. Você é contra o espiritismo? Não, não sou contra o espiritismo de nada. Eu não sou contra nada. Eu estou apenas analisando o que a gente vê por aí. É isso. Se você acredita, siga acreditando, viu, meu filho? Aqui a gente não recusa ninguém. Quando você chama eles de um monte de merda, eles desaparecem muito rapidamente. Então o escritor diz assim, o engano da luz. Olha só. O engano da luz. Vamos lá. O que é o engano da luz, gente? Vamos descobrir nesse pedacinho de texto aqui. Aqui. A principal ferramenta usada pelos arcontes para manipular um ser e para aceitar a reencarnação quase infinita é a falsa revisão da luz. Bora revisionar a sua vida, meu filho? Vamos lá? Vamos lá. Olha, você quase chega aos 95%, mas não deu. Ficou aqui nos 90,1%, então não tem jeito, vai voltar mesmo. Quando o corpo de uma pessoa morre, ele se move para os reinos astrais. Lembrem-se. O que os seres nos ensinam? Veja os vídeos anteriores, porque eles explicam o que acontece na morte. O que eles mostram? A ressurreição na morte. Não é depois da morte, é a ressurreição na morte. Porque já no estágio da morte, algumas pessoas já vão perdendo alguns elementos, 30 dias antes, segundo alguns, e depois, o que acontece? Há ali, no momento do morrer, momento mortis, um choque provocado pela glândula pineal que vai despejar, diremos assim, liberar um hormônio, que vai provocar a criação do seu novo corpo, dessa nova estrutura corporal, que é um corpo semelhante, mas não igual. Semelhante, mas não igual. O corpo que vai sair de você é semelhante, tem os mesmos órgãos, tudo direitinho, papapi, popó, mas não é igual ao corpo biológico. É um corpo pré-biológico, moroncial, aonde você vai ter que fazer a sua adaptação para a sua ascensão. Ascensão, meu filho. Para cima. Para as moradas eternas. Jesus disse, na casa do meu pai tem muita morada. Entendeu? Vamos lá. Quando o corpo de uma pessoa morre, ele se move para os reinos astrais e começa a desfazer a maior parte de sua identidade pré-existente. Porque vai perdendo um monte de coisa. Você nasce de um jeito e acaba de outro, porque você vai perdendo
células todos os dias. E vai acontecendo mutações no seu corpo constantemente. Tá? Se permitisse que esse processo ocorresse sem interrupção, a verdadeira luz desse ser surgiria de dentro deles e eles liberariam camadas de crenças limitantes geradas naquela encarnação. Tá? Preste bem atenção. No entanto, dentro dos domínios do sistema de controle demiurgo, o que acontece é que os senhores do karma interceptam o self no momento em que a luz começa a emergir. Então, no momento que você tem um novo corpo, o seu corpo de luz começa a lhe dar uma sensação de liberdade, porque você passa por um caminho de liberdade. Nossa, você olha e diz assim, isso sou eu, tal. Eles vão e interceptam. Quando você começa a passar pelo chamado túnel, pelo buraco de minhoca e sei lá o que, aí eles percebem que a centelha divina ali, aquela nossa querida aura divina está ali, então eles vão lá, vamos interceptar. Para não deixar ela emergir. Por isso que a maioria das pessoas com experiência de quase morte relatam passar por um túnel de luz e são hipnotizadas pela programação religiosa a que foram expostas durante a sua encarnação. O que elas veem do outro lado? Bem, se ela é budista, quando ela morre, o que é que acontece do outro lado? Ela vê Buda, ela não vê Jesus. Se ela é cristã, quando ela morre, na experiência de quase morte, o que é que ela encontra? Jesus, anjo, não sei o quê. Se ela é hinduísta, o que ela vai encontrar? Vishnu, Shiva, Krishna. É isso que acontece. Tá? É por isso que a maioria das pessoas com experiência quase morte relatam esse fato. Os senhores do karma e outros membros da sua hierarquia espiritual, como os arcontes, né? Os arcon, anjos, mestres ascensos, tá? Olha só, mestres ascensos, não vão ficar chateados, estarão presentes durante esse processo. Como a pessoa é preenchida com um sentimento de amor e conexão universal, ela está informada de que esse sentimento vem desses seres de luz que estão chegando lá. Tá? Então começa a chegar parente, tio, mãe, ou um ser tudo luminoso, né? Oh, você sabe. O indivíduo não tem tempo para refletir, claro, acabou de morrer, né, sobre o que está acontecendo. Os senhores do karma mostram o filme da trajetória da vida para que você se concentre em seus infortúnios. Eles vão mostrar a sua vida, mas na maioria das vezes é um bocado de coisa que não presta, que você fez, tá? Tudo que você fez escondidinho, no banheiro, e lá por onde não sei, lá pelos arrebardes, né? Só aí você já deveria estar atento, porque um Deus bom, justo, que é a fonte, ele não está preocupado em estar observando sua vida. Oh, eu estou te vendo, você está no prostíbulo, você está em algum canto, oh, está fazendo uma coisa errada, anota aí, meu filho. Esse não é o Deus verdadeiro. Só aí você já deveria ter noção de que esses seres que estão te mostrando na sua tela mental toda essa coisa arada, podridão que você viveu, é para simplesmente usar o argumento do seguinte: te punir. É que nem um juiz que vai te julgar por um crime, ele não vai olhar nenhuma virtude tua durante a tua vida, mas unicamente o crime, vai te condenar por aquele crime, independente de se 30 anos da sua vida você foi bom. Tá? Então relaxa. Né? O indivíduo não tem tempo para refletir sobre o que está acontecendo. Os senhores do karma mostram o filme da trajetória da vida para que você
se concentre nos seus infortúnios, desejos não realizados, experiências dolorosas, ações dolorosas que a pessoa experimentou durante a vida. Eu fui machucado muito pelo meu pai, eu sofri tanto, meu filho desprezado, eu não sei, olha, meu filho... Não se iluda que é esse mesmo. Eles passam, gente, tecnologia de primeiro mundo, telão na sua frente, tela mental, visão holográfica, tudo sobre a sua vida. A sua supraconsciência está ali conectada, né? Por meio dessa revisão de vida distorcida e manipulada, ele se sente mal por suas ações, exatamente os que os senhores do karma desejam. Que é aí que está. Quando o pessoal passa por essas experiências de quase morte, eles vão bem aqui, ó. Aí eles veem aqui um Jesus sentado numa mesa para julgar, tá? Então vamos lá julgar. Aí o cara chega lá e diz: olá, Jesus, tudo bem? Olha, os 10 mandamentos tu não cumpriste. Os 10 mandamentos do Demiurgo, do Javé, do Jeová, Alá, Brahma, tu não cumpriu. Caramba, cara, não dá. O primeiro mandamento não teve jeito. O segundo também tu não cumpriste. O terceiro ainda pior. Bicho, tu tá diante do cenário do julgamento. É pior do que o Xandão. Entendeu? O julgamento lá se você está reclamando do Xandão aqui na Terra, você precisa conhecer os caras lá de cima. Quando eu falo de cima é só uma metáfora, tá? Então eles dizem às pessoas que, embora tenha falhado em tantas coisas da sua vida, ele terá a chance de voltar mais uma vez e consertar em uma nova encarnação. Agradecendo essa oportunidade de redenção, aceita os acordos que lhe são apresentados para reencarnar. Tá? Se aquele ser foi criado como um tipo de doutrinação cristã, ele encontrará Jesus e os anjos, mas eles dirão que ele ainda não é digno de entrar no reino dos céus. Não vai. Não passa, filho. Você vai ficar retido aqui nas esferas. Eu já falei isso. Aí teve gente aborrecida, não passa daqui, entendeu? Tu vai ficar numa dessas esferas aqui porque os caras vão te iludir, né? Robson, poxa vida, você está destruindo com a nossa esperança. Aí você sai daqui, sabe, da crosta até. E aí os caras ainda vêm com a cara de pau falar. Por isso que a gente começa a ver que os caras estão trabalhando no serviço dos arcontes. Que os caras vêm falar que tem um anel da Terra que é o umbral, que é o único lugar que não é físico. O resto dos anéis são todos físicos. A fonte, o Deus incógnito, incognoscível, o Pai de Jesus, não é este ser que quer prender você numa roda de reencarnações e nem mandar você para o inferno, para o purgatório ou para o umbral. Saia de boca disso, gente. Se saia desse pessoal. É trabalho de arconte. Tá? É mais uma invenção dos arcontes. Pode ter certeza disso. Tá? Então, você encontrará lá Jesus, dizendo para você, né? É claro que o medo de ser enviado para o inferno é tão forte em seu sistema de crença que ele não hesita em reencarnar e tornar digno de entrar no reino de Deus, que na verdade é o reino do Demiurgo. Tudo é falso, tudo é mentira. Tudo é uma imitação. Não? Tudo é ilusão, cara. É por isso que eu volto a falar, os caras não despertam, cara.
E ficam caindo na malha desse pessoal aí que estão inventando história aí. Arconte dizendo, olha, tal. Não. Você foi feito para fazer a ascensão. E ir embora para o pleroma. Pare de coisa de ficar retido nas esferas, porque nas esferas eles vão criar o que eles querem. Você vai encontrar a realidade que eles quiserem para lhe enganar. Tá? Claro que esses guardiões são, na verdade, pastores de ovelhas parasitas gerenciando o seu rebanho. E não tem a intenção de levá-los a um outro lugar, não que seja a terra de volta. Tá? O que é que os seres têm falado com a gente? Tá? O que é que os seres têm falado com a gente? Gente, vamos lá. Eu vou chamar você aqui. Eles têm falado que o que reencarna não é a personalidade, mas eles vão fazer você acreditar que você vai voltar como personalidade. Não, você não vai voltar como personalidade. Você vai voltar, é um fluido seu que acaba voltando. Mas por que acaba voltando? Porque você vai se sentir culpado, você vai se sentir... Eles vão mostrar um monte de desgracença da sua vida, e porque torna, porque deixa, porque isso, porque assado. Então fica para lá. E aí tem alguns que resolveram não reencarnar, né? E ficaram lá não sei aonde estão, lá Santo Antônio, lá Maria Isabel, lá Maria não sei de onde, e ficam psicografando aqui na Terra. Olha, olha, aqui é uma maravilha, aqui tem pomar, tem árvores, a terra é linda, a terra é, sabe? Então, nossa, você não está nem no primeiro paraíso, nem no segundo paraíso, onde fica ali os reinos de Sofia, né? Você está muito longe de lá e muito longe do pleroma. É uma pena, gente. Mas essa é a grande verdade que está acontecendo no mundo. As pessoas estão sendo aprisionadas, né? Então, né, a transferência kármica. Se o conteúdo da vida da pessoa, feridas não curadas e desejos não realizados, não são suficientes para convencê-la de que ela deve reencarnar, tá? Ela inventa um engano ainda mais fragante. Eles mostrarão o que dizem ter sido a vida passada, onde aconteceram crimes horríveis. Eles dirão que devem continuar encarnando em condições diversas para queimar o karma. O que é que eles vão dizer para você? Esses seres lindos aqui, ó, olha só. Eles vão dizer, olha, você, numa vida anterior, quando você viveu em 1600 e tanto, você matou muita gente na guerra. Então você tem que purgar essas mortes que você teve. Por isso você vai nascer com um problema sabe, na perna, você vai nascer com não sei o quê. Essa é a explicação que muita gente tenta dar para determinadas coisas. Nossa, gente, quando eu vejo essas pessoas falando, eu vejo o engano que os arcontes fazem e o demiurgo faz. Na realidade, a vida que lhes mostrada não é a deles, mas sim ilusões inventadas pelos simuladores, tá? Pelos simuladores, olha a tecnologia, dos donos do karma, dos senhores do karma. O ser então faz acordos para cumprir o karma ruim, que supostamente conquistou para si, sem perceber que tudo foi uma mentira destinada a mantê-los subjugados e escravizados. Essa transferência kármica também permite que os feiticeiros das trevas que se alinharam com essa hierarquia evitem as consequências das suas próprias ações. Essa transferência também é usada em larga escala na população do planeta por meio do controle da mente e da manipulação da mídia. Explicar isso adequadamente exigiria um artigo separado, mas o mecanismo básico de como isso é feito, e por meio de acordos subconscientes via os meios de comunicação,
logotipos corporativos, sigilos, contratos financeiros, lei do almirantado, tá? E outras instruções, tá? Da Matrix. Acordos que você acaba firmando aqui na Terra sem saber. Tá? Então precisa ter muito cuidado, gente, porque a coisa é bem complicada. Os acordos demiúrgicos, né? Então você vai ter uns acordos demiúrgicos. Um dos aspectos mais importantes dos acordos são colocados nos seres pelos senhores do karma, são os acordos de entrada originais com os quais os seres entram no reino do demiurgo corrompido e são forçados a assinar para entrar nesse sistema. Espera lá, já mostrar para você. Tá? Mostrar para você. Você vai assim, ó. Então, olha só. Aqui é que está a grande questão. Quando Jesus fez a descida dele, Filipenses capítulo 2, salvo engano, não sendo de condição divina, não usurpou ser igual a Deus, mas tá, esvaziou-se a si mesmo, tornando a condição. Então ele foi passando, quando ele foi passando por aqui, segundo os escritos de Nag Hammadi, ele foi passando pelas esferas usando disfarces para chegar aqui na Terra para a encarnação. Quando a gente vem, em algum momento eles param o cara pelo meio do caminho. Você está indo para onde, filhinho? Ah, eu estou indo para a Terra. Vou nascer. Ah, é mesmo? Pois é, eu sou anjo Muriel e eu queria que você prestasse atenção. Você tem essa missão, essa missão, esta missão, essa missão, essa missão. Tem muita missão aqui, muita missão ali, missão para lá, missão para ali, e vocês. Né? Aí tem um corpinho te esperando, bioeletroquímico. Você não chega tudo de uma vez, vai chegando aos poucos. Oh, não é. Lamento te informar, mas é. Tá? Então, quando você vem, se você for interrompido, meu irmão, você vai ter que fazer os contratos. Um dos aspectos importantes dos acordos são os senhores do karma, de acordo com a entrada com os quais você vai entrar nesse sistema. Muitos de nós viemos aqui no que eu chamo de multiverso livre, para ajudar a desmantelar o sistema demiúrgico. A gente veio para cá para ajudar a quebrar a Matrix, a colapsar a onda da Matrix para poder... Mas só que o que é que acontece? Tá? A gente veio para cá com essa missão, para quebrar aqui a Matrix aqui dentro. A hierarquia impôs uma extensa lista de acordos de coerção sobre essas almas livres para limitar a sua eficácia. Quer dizer, quando chega aqui, a gente fica limitado. É limitado. Então é assim. Esses acordos também têm cláusulas de entrada que permitem penalidades contra um ser durante a encarnação, incluindo, mas não se limitando a abuso físico, abuso sexual, ataques psíquicos, implantação etérica, manipulação de sonhos, problemas de relacionamento, problemas de saúde, problemas financeiros, abdução física e muito mais. Tá? Então, você vai permitir que essas coisas aconteçam na sua vida. Todo abduzido foi abduzido porque antes de chegar aqui permitiu que eles fizessem essa abdução. Tá? A maioria dos seres do universo livre tinha certeza que poderia superar essas limitações, então eles se inscreveram. Realmente não havia muita escolha, mas alguns de nós negociam com mais afinco do que os outros. Portanto, fomos confrontados com menos desses negócios perniciosos, mas ninguém saiu ileso. Tá?
Todos nós, de alguma forma, acabamos caindo nessa malha aí. Independente de quantos acordos de entrada à Terra tenhamos, o importante é limpar todos esses acordos para prosseguir com as tarefas de cura e despertar desejadas. Tá? E aí é que está a nossa missão, do despertamento. Tá? Então, a primeira coisa, revogar os acordos. Este processo que uso e tenho compartilhado, diz o escritor, com outras pessoas para revogar acordos. A hierarquia esconde cópias, né, dos acordos, dos domínios. Tá? Deixa eu ver aqui. Ok. Certo? Deixa eu aqui só voltar, gente, para traduzir que está em espanhol, tá? Então eu peço para o Google traduzir, ok? Para o português. Ok. Então, vamos descer aqui. Vou traduzir aqui para o português. Não é que eu tenha problema de ler em espanhol, não é que prefiro porque vocês estão acompanhando, né? A hierarquia oculta cópias desses contratos em vários domínios. No entanto, portanto, ser específico é importante nesse processo. É importante que você compreenda esse processo a partir do seu eu soberano interior, tá? Que torne esse processo intransferível. Apenas ler as revogações de acordo não fará todo o trabalho. Temos que participar conscientemente desse processo usando a força da nossa vontade para realizar as mudanças que queremos. Tá? Eu descobri que toda vez uma pessoa começa a revogar acordos, fica mais fácil com o tempo encontrar mais deles. Lembre-se de que muitas vezes é difícil encontrar ofertas. Por exemplo, pode haver acordos para ter relacionamentos amorosos difíceis, relacionamento difícil com os pais, com os irmãos, com os amigos e etc. Portanto, não se preocupe em se livrar de todos os acordos de uma só vez. Tome seu tempo e trabalhe diariamente neles. O processo descrito abaixo é baseado na limpeza energética, tá? De nível 1 e nível 2. Então ele vai ensinar aqui, tá? Ele vai ensinar aqui todo esse processo. Eu vou dar uma paradinha aqui, que eu não vou ler, mas eu vou deixar bem aqui para você, olha, observar, tá? Você pode ler isso aqui, tá? Para você dar uma parada. Eu vou tirar aqui a foto para você não, tá? Então você pode parar de repente aqui, tire um print e beleza, tá? Você já vai aí fazer todo esse processo de revogação, tá? De revogação, que é importante. É um trabalho psíquico, né, gente? Porque despertar é importante. Eu vou passar aqui agora, tá? Olha aqui, né? Muito interessante essa foto, né? Mas bem aqui fala sobre o vazio galáctico, né? Então ele aplica várias terapias com a finalidade de ajudar as pessoas, tá? Certo? Então, o que é importante nesse artigo aqui, gente? Eu vou já mostrar. Estou passando porque as outras coisas são sobre toda a terapia que ele aplica. Então, aquela parte lá é a parte mais importante lá da terapia, que é a revogação dos acordos. Por quê? Porque como eu falo sempre, e eu usei esse modelo aqui, quando você desce daqui, muitas vezes você passa pelo primeiro paraíso, pelo segundo paraíso, porque você tem que se estabilizar. Você está saindo de uma dimensão para outra, está saindo de uma frequência para outra, de uma vibração para outra e tudo mais. Então você tem essas etapas. Então aí você começa a encontrar os seres que nós chamamos de alienígenas, tá? Os alienígenas, os não humanos, que estão, tá, espalhados por toda essa região aqui, e que de alguma forma vão parar você, porque não tem jeito de não parar. Então, se você está descendo, tá,
e eles acabam prendendo você. Tá? E aí você acaba fazendo acordos. E esses acordos precisam ser quebrados. E como é que se quebra esses acordos? Se quebra esses acordos você examinando o que está acontecendo na sua vida hoje. Problemas financeiros. Então eu devo ter feito um acordo com eles de que eu iria ser alguém que não ia ter dinheiro. Então eu vou dizer, agora eu revogo esse acordo. Eu quebro esse acordo. Eu desfaço esse acordo. Ah, eu estou tendo muito problema em relacionamento. Então você vai dizer, eu quebro esse acordo, eu desfaço esse acordo, eu rasgo esse acordo. Por quê? Porque você vai, à medida que você vai rompendo esses acordos, você vai percebendo que tem algumas outras coisas. Tá? Porque os mestres do engano, os arcontes, tá? Que são um grupo de alienígenas que comandam aqui as esferas da Terra, a serviço do Demiurgo, gente, eles ao longo da história da humanidade, eles sempre enganaram a humanidade. E enganaram outros seres, inclusive. Porque não é todo não humano que é arconte. Arconte não é nem o nome do alienígena. É o nome da missão que ele cumpre. Tá? É um adjetivo, não é um nome próprio. Então, você preste atenção nisso. Muita atenção. Tome muito cuidado, porque esses enganos referentes à reencarnação, morte, etc., precisam ser bem analisados. Os arcontes, que podem ser de qualquer grupo de alienígenas ou de seres não humanos, tá? Fique claro isso, pode ser um Grey, pode ser um Grow, pode ser um reptiliano, pode ser um pleidiano, pode ser um humanoide, enfim. Qualquer um que tenha aderido ao pacto com este ser, evidentemente vai estar aí. Tá? Então, é importante que você não caia na onda do esvaziamento, da mente vazia. Temos que nos esvaziar. Bem, quando você se esvazia, a única coisa que pode acontecer é que você vai ser cheio. Agora, do quê? Tudo bem. Dito isso, precisa ter cuidado. Ao contrário, você precisa exercitar os seus campos energéticos, sua aura, seu centro de energia pleromática, tá? E procurar, acima de tudo, se ligar à fonte, não ao demiurgo, à fonte, ao Pai, ao Propator, tá? Ao princípio primordial, tá? Porque senão as coisas ficam bastante complicadas. Por isso, não perca os próximos vídeos, que a gente está aí, está trazendo coisa nova para muito estudo, muito estudo, muito estudo. Gente, aqui a gente estuda, aqui a gente vai em busca de dados, de informação, entendeu? Eu vou atrás de artigos em inglês, em francês, em alemão, em russo, em todo canto, gente. Por quê? Porque às vezes aqui no Brasil é muito pobre sobre isso, tá? Beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo, tá?